coisa entendeis por uma nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos e cefamos o trigo, mas nunca provamos do pão branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos os animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonar a nossa pátria. Mas é uma pátria a terra em que não se consegue viver do próprio trabalho? O Espírito Santo é considerado o berço da imigração italiana no Brasil. Isso porque foi aqui em território capixaba que chegou a primeira expedição em 1874. E nessa websérie nós vamos mostrar aí toda essa trajetória marcante que este ano, em 2024, completa 150 anos. Foi no dia 3 de janeiro de 1874 que camponeses do norte da Itália, trentinos e vênetos, partiram em uma expedição para o Espírito Santo organizada pelo comerciante Pietro Tabacchi. Para resgatar essa história e viajar no tempo, a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo abre as comemorações dos 150 anos, reunindo descendentes italianos de 78 municípios do estado para uma encenação dessa viagem que marca o início do maior movimento migratório internacional da história do Brasil. Esse embarque aqui é uma simulação, né, do Porto de Gênova até o Porto de Vitória, porque estamos aportando realmente no mesmo local aonde chegaram esses imigrantes há 150 anos atrás. Nós temos a documentação no Arquivo Público que retrata muito dos dados para a gente trabalhar esse evento. Uma publicação do italiano Renzo Grosselli, ele fez pesquisa lá em Trento e aqui no Arquivo Público também, o livro Colônias Imperiais na Terra do Café, que traz muitas informações sobre a chegada da Expedição Tabacchi, como que era o Porto de Gênova naquela época, a origem dos migrantes, de onde eles saíram, quais eram as características daquela época, qual o tipo de vestimenta que eles tinham, ou seja, todos esses pequenos detalhes a gente foi elaborando, trabalhando. E reconstruímos a história, começando por o Antônio Ângelo Zurlo, que é o tataraneto, digamos, de um dos primeiros que entraram na terra capixaba. Recebi a incumbência, né, de estar abrindo o porto 150 anos depois, para estar recebendo aí essa leva de imigrantes que representou aqueles 388 que naquele 17 de fevereiro de 1874 chegaram ao Porto de Vitória para construir a América. Eu estou representando o padre Domênico Martinelli, né? Ele era um dos integrantes da Expedição Tabacchi. Então nós fizemos questão de repetir o mesmo ato lá antes de realizar um embarque simbólico. Abençoe a nossa travessia nesse mar bravio e abençoe a nossa chegada à tão sonhada América. Eu represento o médico Pio Limana, que veio no navio La Sofia. Além de ser médico, ele anotava tudo na caderneta, como se fosse um diário de bordo, tudo que aconteceu durante a viagem. Me sinto muito bem poder representar e relembrar como foi as nossas raízes, como chegaram até aqui a nossa história. Inclusive eu toquei com o tal do picuá, você conhece aqui, é o picuá, que é relato do meu pai, que meu avô falava, que quando ele saiu de lá, aos 14 anos de idade que vieram, o que ele trouxe? A muda, a roupa do corpo, mais um picuá com outras peças de roupa, mais nada. O Brasil é um país de muitas oportunidades. Clima tropical, abundância mineral, onde vocês poderão ter suas próprias casas. O governo da terra e utensílio a todos. A viagem cheia de promessas e esperança foi bem diferente do prometido. As condições da embarcação a vapor eram precárias, crianças morreram e foram jogadas ao mar. Após uma longa e árdua viagem de 45 dias, os imigrantes chegam em Vitória dia 17 e levam 4 dias para atracar a embarcação. Por isso, ficou instituído por lei federal a data de 21 de fevereiro como o Dia do Imigrante Italiano.
Eles iniciam o desembarque no dia 21 e vai durante todos os dias, até praticamente fim do mês, eles vão aos poucos desembarcando aqui em Vitória, né? Então essa chegada aqui em Vitória, onde realmente ocorreu o desembarque, né? Em frente ao Palácio Anchieta, no caso do Imperador, ocorreu o desembarque ali, essa subida na escadaria e depois a caminhada até a Catedral representa, né, a chegada desses imigrantes, né, e a distribuição deles pela região, todas as regiões do Espírito Santo. Um legado presente na cultura, na gastronomia, no jeito de se expressar. Fala muito com a mão, fala alto, e mulher geralmente tem uma entonação de voz mais incisiva. Na maior cidade do país, a presença italiana está por toda parte. No endereço do atual campeão brasileiro de futebol, Palmeiras, que nasceu Palestra Itália. No centro, o Círculo Italiano, ou Edifício Itália, com 165 metros, é um dos mais altos. A verticalização da capital paulista, aliás, começou pelas mãos de um italiano. Giuseppe Martinelli ergueu o primeiro arranha-céu da metrópole. E até o prédio da prefeitura, o edifício Matarazzo, é obra de um imigrante italiano. Tudo isso é resultado dos costumes, do trabalho e da força de gente que deixou a terra natal em busca de prosperidade ou para fazer a América, como eles diziam. Um movimento que começou há 150 anos com o desembarque no porto de Vitória, no Espírito Santo, de 386 italianos, passageiros do navio La Sofia, que formavam o primeiro grande grupo de imigrantes do país a chegar ao Brasil. Calcula-se que 2 milhões de italianos vieram para o Brasil, inicialmente para trabalhar nas lavouras de café e depois na indústria, que teve como principal nome Francisco Matarazzo, empresário italiano que chegou a ser o mais rico do Brasil. São Paulo, ela era uma província, né, até os imigrantes chegarem, mas com a vinda dos imigrantes, ela se tornou o que ela é hoje. A maioria chegou pelo Porto de Santos, de onde seguiu para a Hospedaria dos Imigrantes, hoje Museu do Imigrante. Os trisavós de Henrico passaram por aqui. No acervo digital está o nome da família Kobianchi. O dia exato que eles chegaram na hospedaria, né, que desembarcaram no Porto de Santos, no meu caso eu consegui encontrar o nome do navio. Estima-se que 32 milhões de brasileiros sejam descendentes de italianos. A maioria vive no sul e sudeste, 20 milhões em São Paulo. Esta exposição em Guarulhos celebra os 150 anos dessa imigração, com uma homenagem aos noni, os avós. Imigrantes como Dona Lisena, que chegou ao Brasil com os pais há quase 70 anos. Hoje, aos 87, ela mantém viva uma das tradições da família, o molho ao sugo para o espaguete. Com esse molho mentiroso, você pode fazer a carne, pode fazer com peixe, certo? Pode fazer o putanesca. Então essa é a fórmula verdadeira. Mesa farta e alegria. Formas com que a Nona Lisena e outros imigrantes agradecem a vida que encontraram no Brasil. Viva a vida, viva o Brasil, viva a Itália. Lasciali fare. Il sangue italiano ha fondato il Palestra Italia, una squadra nata dalla forza, fede e resilienza degli immigrati venuti in Brasile in cerca di giorni migliori. La missione era quella di riunire, preservare, mantenere e diffondere per generazioni l'identità e l'origine di quei sognatori. Nel giorno degli immigrati elencherò 10 motivi per spiegare perché Palmeiras è la squadra più italiana fuori dall'Italia. 1. La squadra Palestra Italia è stata fondata nel 1914 su iniziativa di discendenti italiani dal Brás, tradizionalmente una delle regioni che più davano rifugio agli immigrati italiani a São Paulo. 2. Preserviamo la cultura immigrata, con simboli, colori e tradizioni. 3. Nel 1920, con l'appoggio della società Matarazzo, di proprietà del conte italiano Francesco Matarazzo, acquistiamo il terreno dove oggi si trova l'Allianz Park e il Club Sociale. 4. Siamo sopravvissuti e cresciuti perché avevamo una casa. Il popolo italiano apprezza molto la famiglia e considera essenziale l'unità. Oggi siamo la famiglia Palmeiras. Cinque. Abbiamo ispirato la creazione di tantissime squadre Palestra Italia in tutto il Brasile, grazie al nostro successo e ai nostri principi a favore della comunità italiana. 6.
La squadra ha giocato con la maglia azzurra in onore della nazionale italiana, con la croce de Savoia, che rappresentava la casa reale italiana. 7. Hanno quasi chiuso la squadra durante la seconda guerra mondiale a causa delle nostre origini e abbiamo dovuto cambiare il nostro nome. Eravamo Palestra, siamo diventati Palmeiras, ma anche come Palmeiras non abbiamo mai smesso di essere Palestra. 8. Il primo brasiliano a vincere la Coppa del Mondo nel 1934 con l'Italia fu l'attaccante Anfilocchio Guarisi Marques, il popolare Filò. Iniziò la carriera nelle squadre infantili del Palestra Italia nell'anno del 1917 e ha concluso negli anni 40 difendendo i colori del Palestra. 9. Il nostro bambino dell'Accademia, Mazzola, giocava per l'Italia all'inizio degli anni 60. Prima era stato campione del mondo con il Brasile nel 1958. È il più grande marcatore della Serie A italiana da sempre. Oggi vive in Italia. 10. Nel calcio italiano hanno brillato anche altre stelle che hanno giocato nel Palmeiras. Julinho Botelho, Tadei, Cafu, Marcos Assunção, Roque Júnior e tanti altri.